Imagine-se entrando no quintal pela manhã, respirando o cheiro de terra úmida, ouvindo o cacarejo familiar. Mas se você ouvir com mais atenção, não há alegria naquele som, apenas alarme, porque em algum lugar entre as sobras do café da manhã e o balde de restos, você mesmo os alimentou com veneno. Não por maldade, mas por hábito doméstico. Um caroço, uma casca, uma colherada do que é o normal para um humano, mas uma armadilha mortal para uma ave. É assim que começa mais do que apenas uma história de alimentação. É uma crônica do esquecimento. Antigamente, todo o quintal tinha um galinheiro que cheirava a feno e grãos, não a ração industrializada. Em 1942, na faminta e cercada Leningrado, galinhas eram mantidas até em porões para sobreviver. Nas aldeias da região de Vitebsk, uma galinha era chamada de pão com pernas, a salvação de uma família. No Cazaquistão e na Ásia Central, onde o calor queimava os campos, eram as raças domésticas, da branca russa a Orlov Spangled, que forneciam proteína quando nada mais estava disponível. Essas aves conheciam o sabor do grão real, restos de horta e leite fresco. Elas faziam parte do ciclo da vida onde nada era desperdiçado e tudo retornava à terra. Naquela época, as pessoas sabiam: ração não é apenas comida, é um vínculo de confiança entre mestre e ave. Mas então, veio a indústria. A princípio silenciosamente, através de sacos brilhantes rotulados como balanceados. Depois, com mais força, através do marketing que nos convenceu de que alimentar a moda antiga significava ser atrasado. Nos anos 90, quando as fazendas rurais estavam entrando em colapso, o mercado foi inundado com rações compostas contendo aditivos importados. As pessoas pararam de ver o que estava no saco: soja da Argentina, farelo de milho da China, aromatizantes, antibióticos. Em vez de conhecimento, slogans publicitários foram transmitidos. E, no entanto, a biologia de uma galinha não mudou. Seu estômago ainda é projetado exatamente como o das poedeiras de sua bisavó. Ela não sabe o que é um emulsificante ou um realçador de sabor. Em seu corpo, tudo funciona de forma simples e precisa. O papo, o estômago glandular, os secos intestinais onde a microflora se forma. Todo o sistema é projetado para a forragem, grãos, verduras, insetos. Dê a ela um excesso de gordura e o fígado ficará instantaneamente sobrecarregado, como o de uma pessoa obesa. Dê uma pitada de sal e o equilíbrio eletrolítico colapsa, causando insuficiência cardíaca. Cada grão de ração inadequada se transforma em um erro bioquímico. A vitamina B1, responsável pelo sistema nervoso, é destruída pelo tratamento térmico inadequado do grão, e sem ela, a galinha perde a coordenação, começa a cambalear e bica o ar. A vitamina D3 é sintetizada apenas sob o sol, mas em condições de fábrica apertadas é substituída por sintéticos. Isso leva a cascas frágeis e pintinhos fracos. A natureza não tolera falsificações. Ela não perdoa a economia no conhecimento. Durante os anos soviéticos, todo trabalhador de fazenda coletiva sabia que se você desse batatas cruas com brotos, as galinhas morreriam. Não era chamado de envenenamento por solanina. Era simplesmente chamado de não dê as verdes para elas. Mas agora esquecemos até esses mandamentos simples. A ciência veio mais tarde para explicar que a intuição das mulheres das aldeias era mais precisa do que qualquer análise de laboratório. A solanina realmente destrói o sistema nervoso da ave. A persina do abacate ataca o coração. A fitohemaglutinina do feijão cru rasga as paredes intestinais. Tudo isso é bioquímica que nossos ancestrais sentiam nos ossos. E agora estamos sendo convencidos de que a natureza pode ser melhorada com um pó. A economia chama isso de otimização da produção, mas, na realidade, é um cálculo baseado no nosso esquecimento. Afinal, o conhecimento não pode ser vendido, mas a ração sim. A natureza não pode ser patenteada,
mas pode ser substituída pela publicidade. É por isso que os conselhos reais de alimentação desapareceram das prateleiras. Foram substituídos por sacos com logotipos e dosadores. Esquecemos que uma galinha não é um bioreator, mas um sistema vivo com memória evolutiva. E se você a alimentar com lixo, ela responderá não com ovos de qualidade, mas com dor em seu corpo. Para restaurar o equilíbrio, não precisamos de tecnologia. Precisamos de respeito. Olhe para o que cresce sob seus pés. Urtiga, trevo, abóbora, cenoura. Tudo isso são fontes antigas de vitaminas. Elas contêm ácido fólico, caroteno, antioxidantes naturais. Dê-os corretamente e a galinha se restaurará. Abandone os restos humanos e você salvará não apenas a ave, mas a cadeia da qual você também faz parte. Alimente como eles alimentavam antes de nós. Observe como a natureza restaura a saúde através da simplicidade. O conhecimento sobrevive apenas quando é transmitido. E se você assistiu até este ponto, então você faz parte desse retorno. O próximo cofre abrirá em breve. Quando falamos sobre produtos mortais para galinhas, estamos, na verdade, falando sobre as fronteiras entre a ignorância e o conhecimento. Em uma aldeia soviética, essa fronteira era sentida literalmente com a mão, pelo cheiro, pela cor de uma folha. Os antigos costumavam dizer: se uma planta exalar um cheiro de sabão, não a dê para a ave. Era assim que identificavam as solanáceas, onde a solanina se escondia. Ou, se a casca é brilhante, mas não cheira a pão, é veneno. Era assim que alertavam sobre feijões maduros demais. Hoje, esse conhecimento foi substituído por buscas no Google, onde, sob o termo petisco saudável para galinhas, jazem dicas de países com clima diferente, solo diferente e raças diferentes. Nossas galinhas são descendentes de linhagens resistentes ao frio, criadas para os invernos siberianos e o calor cazaque, não para um quintal americano. O metabolismo delas é mais rápido, os corações são mais sensíveis e os fígados não suportam sal extra como as raças de corte de fábrica. E é por isso que é importante falar não apenas sobre o que é proibido, mas por que é proibido. O abacate é um exemplo da decepção da naturalidade da moda. Sua toxina, a persina, é um composto semelhante à gordura que é mortal para as aves. Ela se acumula nos tecidos cardíacos, causando edema pericárdico, fraqueza e quedas repentinas. 50 gramas de casca são suficientes para uma pequena poedeira parar de respirar. E se você jogou um caroço de abacate na compostagem e depois uma galinha o bicou, não é um acidente, é uma cadeia de ignorância. O paradoxo é que um humano pode digerir essa toxina, mas uma ave não, porque seu fígado opera a uma frequência cardíaca de 300 batimentos por minuto. Isso é uma sobrecarga bioquímica. É por isso que nossas avós não diziam toxinas, elas diziam: uma fruta gordurosa não é para uma ave. Em seguida, vêm as solanáceas, cascas de batata crua com brotos, tomates verdes e berinjelas. Eles são unidos pela solanina, um pesticida natural que a planta produz contra insetos. Para humanos, suas doses são seguras, mas para uma galinha, 100 gramas de batatas verdes causam paralisia. O tratamento térmico destrói a solanina, então batatas cozidas são aceitáveis, mas as cruas são veneno. E note, quando uma batata fica verde na luz, a concentração de solanina aumenta de 5 a 10 vezes. Isso não é pouca coisa. Isso é química que você precisa saber se estiver alimentando um ser vivo. A terceira armadilha são os feijões e leguminosas crus. Na Ucrânia do pós-guerra, em 1946, foi a doença do feijão, que matou as aves domésticas, quando as donas de casa moeram feijões mal cozidos em uma papa. Naquela época, elas não conheciam a palavra fitohemaglutinina, mas sabiam que o feijão tinha que ser cozido até cheirar a pão. Essa toxina liga as proteínas nas paredes intestinais, interrompendo a absorção de aminoácidos. O resultado,
A ave morre de exaustão com o papo cheio. No entanto, o feijão é uma fonte de lisina e metionina, aminoácidos essenciais para o crescimento das penas e produção de ovos, mas apenas na forma cozida. A natureza exige novamente respeito, não simplificação. O ruibarbo é um assassino sazonal traiçoeiro. Suas folhas contêm ácido oxálico, uma substância que liga o cálcio. Em galinhas, isso leva a cascas moles, ovos deformados e ossos enfraquecidos. Agora imagine, na primavera, quando uma galinha está começando a botar, você dá a ela verduras da horta e, junto com as vitaminas, você ganha um déficit de cálcio. O resultado é um ovo que se quebra no próprio ninho. Cebola e alho são uma história especial. Nossas bisavós não os davam às aves, mas usavam uma infusão para tratar as penas contra parasitas. Conselheiros modernos da internet confundem isso com alimentação. Na realidade, o tiosulfato e os sulfetos encontrados na cebola danificam os glóbulos vermelhos. Não é um envenenamento instantâneo, mas uma anemia lenta. Torna-se difícil para a galinha respirar, o ovo perde o brilho e a crista empalidece. No final, a poedeira morre não por veneno, mas por falta de oxigênio. A ironia é que essas mesmas substâncias dão sabor e aroma aos pratos humanos, mas tornam-se uma máscara mortal para um remédio caseiro para aves. Em seguida estão os caroços e sementes. Sementes de maçã contêm amigdalina, um composto que se decompõe em cianeto no estômago. Uma dose pequena não matará, mas o acúmulo causa fraqueza e convulsões. Caroços de damasco e pêssego também são fisicamente perigosos. Suas bordas afiadas podem rasgar a parede do papo. Portanto, qualquer maçã ou pera que você der a uma galinha deve estar sem o miolo. Uma regra simples, mas que salva vidas. Chocolate, café, chá, álcool, coisas que uma galinha em uma aldeia nunca viu. E graças a Deus. A cafeína e a teobromina agem como estimulantes, acelerando o coração da ave a um ritmo crítico. O etanol, mesmo em gotas, interrompe a coordenação e a termorregulação. Lembre-se, a temperatura corporal de uma galinha é de cerca de 41 graus, e o menor desvio é fatal. Uma colherada de bolo de rum velho pode envenenar todo um bando. Cogumelos, especialmente os selvagens, são uma roleta russa. O fígado de uma ave não consegue neutralizar toxinas com as quais até os humanos lutam. Agaricina, muscimol, micotoxinas, a lista é longa. E as galinhas são curiosas. Se um cogumelo mata moscas crescer no quintal, elas certamente o bicarão. Portanto, após a chuva, você deve inspecionar a área e arrancar cogumelos suspeitos. As micotoxinas são uma ameaça oculta até mesmo nos grãos. Aveia úmida, trigo amanhecido, mofo no saco. Estes são os verdadeiros assassinos de poedeiras. A aflatoxina ataca o fígado, reduz a produção de ovos e deixa a gema pálida. Daí vem o mito. Uma raça ruim não bota. Não, a ração está simplesmente envenenada. Portanto, armazene o grão em local seco e coloque os sacos em paletes, não no concreto. E finalmente comida humana, arenque salgado, linguiça, restos de fritura. Tudo isso não é apenas prejudicial, é estranho. O excesso de sal causa inchaço nos pés e insuficiência renal. O açúcar desequilibra a microflora intestinal e a gordura interfere na absorção de cálcio, tornando as cascas finas e o fígado amarelo e quebradiço. Nossos ancestrais sabiam, uma galinha não come o que cheira a frigideira, e eles estavam certos. Por que tudo isso desapareceu da consciência pública? Porque a indústria não vende conhecimento, vende dependência. Primeiro, tiram sua confiança. Não tente entender. Compre ração pronta. Depois, vendem remédios para doenças causadas por essa mesma ração e o ciclo se fecha. Nos tempos soviéticos, as estações agrícolas tinham cursos para avicultores, onde ensinavam como distinguir doenças pela aparência das fezes e a ração pelo cheiro.
Hoje, isso foi substituído por dicas da internet. Mas a ciência real está nas mãos de quem observa, não de quem reconta. Praticamente, isso significa: retorne à fonte. Não jogue restos para as galinhas sem pensar. Cozinhe as batatas, remova os caroços, seque o grão. Se tiver dúvida, não dê. É mais barato jogar a comida fora do que perder uma poedeira. E lembre-se, a galinha é um espelho da fazenda. Se suas penas brilham, se o ovo é pesado, se ela canta pela manhã, significa que o equilíbrio foi encontrado. Isso não é misticismo, é bioquímica, onde o conhecimento é o principal aditivo. Porque o conhecimento não pode ser comprado, ele só pode ser recuperado. E a recuperação já começou. O próximo cofre abrirá em breve. Existe uma velha expressão: uma galinha não é tola. Tolo é aquele que a alimenta cegamente. E quanto mais estudo a nutrição de aves, mais percebo. A sabedoria popular não é folclore, mas bioquímica prática. Afinal, uma galinha não é apenas uma máquina de produzir ovos. É um laboratório em miniatura com uma temperatura corporal de 41, 42 graus, um intestino curto e um metabolismo constante. Qualquer erro na alimentação é amplificado 10 vezes ali. Um ingrediente errado pode mudar a composição da gema, o comportamento da ave e até sua imunidade. Agora pergunte a si mesmo: quantos desses erros você comete inconscientemente? Porque até boas intenções podem ser veneno. Por exemplo, o pão. Desde a infância vimos avós jogando crostas para as galinhas. Mas o que acontecia depois? Antigamente, o pão era de centeio, de fermentação natural, sem levedura industrial, sal ou açúcar. Esse pão era aceitável. O pão branco moderno, no entanto, é açúcar, fermento e estabilizantes. Eles causam fermentação no papo, perturbam a microflora e, às vezes, levam a obstruções. A galinha para de comer, fica encolhida e, em 24 horas, você perde uma poedeira. Portanto, se você der pão, deve ser apenas seco, de centeio, e não mais de 10 gramas por ave. Agora outro exemplo: restos de vegetais. Abobrinha crua, cenoura e beterraba são maravilhosas, mas se você der cascas de frutas cítricas, gotas de chocolate ou sobras de sopa russa, estará criando uma bomba tóxica. Ácidos cítricos irritam a mucosa, a cafeína excita o sistema nervoso e o sal elimina o potássio. Nada disso mata instantaneamente, mas encurta a vida da ave. Por que não sabíamos disso? Porque na cultura das fazendas coletivas e aldeias, o conceito de lixo não existia. Tudo o que não era próprio para o consumo humano ia para a compostagem ou para alimentar o porco. As galinhas eram alimentadas com o que era cultivado especificamente para elas: grãos, urtigas, ramas de cenoura, sobras de leite. Até as cascas de ovos eram aproveitadas, secas, trituradas e devolvidas como cálcio. Agora, vivemos em abundância, mas alimentamos pior. É por isso que é tão importante entender a mecânica biológica de uma galinha. Sua digestão é curta e rápida. Em um humano, a comida é digerida em 12, 24 horas. Em uma galinha, leva de 3, 4 horas. Ela não tem tempo para neutralizar o veneno como um humano. Ela não tem tempo para erros. No papo, a comida é umedecida. No estômago glandular, a enzima pepsina é secretada. Na moela, ela é moída pelo pedrisco. Se a ração for gordurosa ou ácida, a mucosa fica irritada, as enzimas param de funcionar e a ave simplesmente não digere a comida. Portanto, a alimentação deve ser não apenas variada, mas também rítmica. Os antigos sabiam, de manhã, grãos durante o dia, forragem verde à noite, grãos cozidos ou triturados. Esse esquema simples garantia um equilíbrio de proteínas, carboidratos e vitaminas. Agora olhe para o que a indústria aconselha: ração completa de manhã e à noite sem análise, sem contexto, sem entender o clima. Mas em Krasnodar, uma galinha comerá uma coisa, e em Iacútia, outra.
No inverno, ela precisa de mais gordura. No verão, mais umidade e verduras. A ração universal é um mito inventado para vender sacos, não para a saúde da ave. Vamos olhar mais profundamente para o motivo pelo qual as toxinas naturais afetam especificamente as galinhas. Porque seu sistema enzimático é único. Por exemplo, a enzima urease, que decompõe proteínas, é ativa nelas a uma temperatura de 42 graus. Portanto, qualquer resfriamento, estresse ou corrente de ar altera não apenas o comportamento, mas também a composição química do sangue. A persina do abacate, nessas condições, literalmente gruda nos receptores do músculo cardíaco como resina, causando arritmia. A solanina das batatas bloqueia os canais de acetilcolina e a galinha para de se mover. O ácido oxálico do ruibarbo liga o cálcio nos rins, transformando-os em areia. Isso é química precisa, não superstição. Agora, para a da economia. Por que os fabricantes de ração se calam sobre isso? Porque as fontes naturais de proteína, como larvas de tenébrio, farelo de erva ou grãos germinados, não podem ser patenteadas. Elas não exigem licença, mas os aditivos artificiais, pré-misturas de aminoácidos e vitaminas sintéticas, exigem. E o lucro é construído sobre eles. É por isso que somos convencidos de que alimentar a moda antiga é impreciso. Mas a verdade é que nenhuma pré-mistura pode substituir a luz solar e o grão vivo. A vitamina D3 da luz ultravioleta é absorvida 3 vezes melhor que a versão sintética. E a provitamina A das cenouras não causa hipervitaminose porque a natureza já construiu um mecanismo de autorregulação nela. A natureza não pode ser melhorada. Ela só pode ser substituída. Ainda assim, o que devem fazer aqueles que querem alimentar corretamente? Primeiro de tudo, retorne à observação. A galinha lhe dirá: se ela bicar o chão, está procurando minerais. Se ela beliscar a grama, precisa de vitamina K e ácido fólico. Se ela bicar as penas, faltam enxofre e metionina. Toda a ciência está bem diante dos seus olhos. Você só precisa vê-la. De um ponto de vista prático, mantenha o grão seco em recipientes separados. Não o misture com resíduos úmidos. Esfrie qualquer coisa cozida. Não sirva quente. A mucosa é delicada como papel. Adicione cascas trituradas ou giz em uma tigela separada. A galinha regula a dose de cálcio por si mesma. Se você quiser fornecer proteína, use ovos cozidos, larvas secas, trigo germinado. Nunca jogue cascas de abacate, batatas verdes ou cascas de cebola na compostagem. Uma ave certamente chegará até elas. Esses passos simples separam um bando saudável de uma tragédia. Mas por trás de cada regra dessas existe uma filosofia. Afinal, não se trata apenas de galinhas. Esta é uma conversa sobre nossa relação com a vida. Esquecemos que a agricultura não é um conjunto de hábitos, mas um ato de responsabilidade. Que cada ovo não é um produto, mas um vínculo de confiança. Que a ração é a linguagem que usamos para falar com a natureza. Hoje, quando tudo pode ser comprado, estamos perdendo o que não pode ser vendido. A verdadeira alfabetização baseada na experiência. Os antigos estão partindo e, com eles, vão as receitas de misturas de grãos, o conhecimento das ervas e a capacidade de ler uma ave pelo olhar. Portanto, a tarefa do nosso canal não é apenas desmascarar mitos, mas restaurar pontes entre gerações. Entre aquela avó que sabia que batatas verdes matariam uma galinha e o jovem fazendeiro em busca da verdade na internet. E se você está ouvindo isso agora, significa que você já está nessa ponte. Você está devolvendo o conhecimento ao ciclo da vida, lembrando que a segurança não está em pacotes e marcas, mas na observação, na atenção e na memória. O conhecimento sobrevive apenas se for transmitido. O próximo cofre abrirá em breve. Quando você entra em um antigo quintal de aldeia, onde ainda criam galinhas, você sente um cheiro que não encontrará em nenhum outro lugar. Uma mistura de poeira, grãos, feno e vida. Lá,
tudo respira experiência. Cada tábua no galinheiro sabe o que é permitido e o que não é. As antigas donas de casa nunca anotavam suas receitas de alimentação. Elas eram passadas de boca em boca. Quanto trigo jogar, quando dar grama, como reconhecer a doença pelos olhos. Mas se alguém traduzisse esse conhecimento para a linguagem da ciência, entenderíamos que por trás de cada movimento da mão existe uma bioquímica precisa. Afinal, uma ave não é uma criatura primitiva, mas um organismo com um sistema único de absorção e distribuição de nutrientes. Seu coração bate 4 vezes mais rápido que o de um humano e seu metabolismo é 6 vezes mais rápido. Isso significa que qualquer desvio na dieta age instantaneamente, como um golpe. É por isso que as galinhas são especialmente sensíveis a produtos com altos teores de alcaloides tóxicos, saponinas e ácidos. Por exemplo, nas folhas de batata, a concentração de solanina chega a 100 mg por 100 gramas de material. Para as galinhas, a dose letal já é de 20 mg. Portanto, mesmo um punhado de folhas arrancadas pode paralisar um bando. Ou pegue o abacate. A concentração de persina na casca e no caroço é de cerca de 10-20 mg, o que para uma ave de 2 quilos é um golpe no coração. No entanto, essas doses são inofensivas para os humanos, porque temos uma via de metabolismo lipídico diferente. Assim, a própria natureza traçou a linha entre as espécies. As leguminosas são outra armadilha. Feijões vermelhos, especialmente crus, contêm fitoemaglutinina, uma proteína que liga as células intestinais, transformando-as em uma massa que não funciona. Para uma galinha, isso é um choque instantâneo. Apenas 3 ou 4 feijões crus e a morte. No entanto, quantas vezes as donas de casa jogaram alguns feijões para que não fossem desperdiçados? Mas se você ferver o feijão por 30-40 minutos, a toxina é completamente destruída e a proteína se transforma em ração ideal. Assim, um simples tratamento térmico transforma veneno em remédio. O mesmo vale para o ruibarbo. Nas aldeias, chamavam-no de erva azedinha, e os antigos diziam: "Não dê erva azedinha para a ave, o ovo vai se quebrar sozinho." Eles não conheciam a palavra ácido oxálico, mas conheciam seu efeito. Cascas moles, ossos fracos, aves sonolentas. Agora conhecemos o mecanismo exato. O ácido oxálico liga o cálcio em sais insolúveis, os oxalatos. O corpo não pode usá-los, e sem cálcio, a formação da casca para. Se uma galinha come ruibarbo, ela perde até 40% de seu cálcio em uma semana. Cebola e alho, apesar de sua fama medicinal, são um exemplo de um assassino silencioso. O tiosulfato destrói a hemoglobina nos glóbulos vermelhos, causando anemia. Em experimentos laboratoriais, galinhas que receberam 1% de cebola em pó na ração viram seus níveis de células vermelhas caírem 15% em 10 dias. Externamente, a ave parece saudável, mas de repente para de botar. Acontece que um remédio popular para vermes pode custar uma temporada inteira de ovos. Uma ironia digna de um blockbuster agrícola. Outro inimigo invisível são as sementes do grupo dos cianetos. Maçã, damasco, cereja. Elas contêm amigdalina, que se decompõe em cianeto no corpo. As aves não sentem o gosto do veneno, pelo contrário, tais sementes têm um cheiro doce, mas o cianeto bloqueia a enzima citocromo-oxidase e as células param de receber oxigênio. A ave parece adormecer no poleiro e você pensa, ela está cansada. Mas, na realidade, é envenenamento. Portanto, as maçãs são boas, mas apenas sem o miolo. Agora, sobre cogumelos. Após as chuvas nas regiões do sul, especialmente nas regiões de Stavropol e do Volga, cogumelos como cogumelos de Paris, cogumelos guarda-sol e até cicutas costumam crescer nos terrenos. As galinhas são curiosas, elas bicam tudo o que se move ou brilha. E a toxina amanitina na cicuta é letal mesmo em uma microdose. O fígado de uma galinha não tem enzima para destruí-la.
Portanto, verifique o quintal depois que chover. Antigamente, as donas de casa diziam: se a galinha encontrou um cogumelo, o problema chegou em casa. E elas estavam certas. Mas o mofo é frequentemente esquecido. O grão que ficou em um galpão úmido fica contaminado com micotoxinas, aflatoxina e ocratoxina. Elas não têm gosto nem cheiro, mas causam cirrose hepática nas aves. É por isso que os antigos comedouros de madeira eram regularmente queimados com fogo. Isso não é um ritual, é desinfecção. O mofo vive nos poros da madeira, e se você não o queimar, ele voltará. A indústria, no entanto, chama isso de tratamento sanitário e vende conservantes caros. Mas na aldeia, o fogo era suficiente. Separadamente, vale mencionar o sal e o açúcar. As galinhas não suam. Qualquer excesso de sal retém água nos tecidos, causando edema, convulsões e morte. E o açúcar perturba o equilíbrio da microflora. As bactérias láticas morrem, as leveduras se multiplicam, levando à diarreia e à queda da imunidade. É por isso que nas fazendas subsidiárias soviéticas, as galinhas nunca recebiam pão com geleia ou sobras salgadas. Tudo o que é doce é para os humanos. Tudo o que é insosso é para as aves. Agora, para alternativas seguras. Se você procura uma fonte de gorduras, dê sementes de girassol, sementes de abóbora, milho. Estas são fontes naturais de ácido linoleico, responsável pelo brilho das penas e elasticidade vascular. Para a proteína, ovos cozidos, farinha de peixe, insetos secos, larvas de mosca soldado negra, tenébrios. Para vitaminas, urtiga, trevo, cenoura, abóbora. A urtiga tem 3 vezes mais ferro que as maçãs e é rica em vitamina K. A cenoura tem caroteno, que a galinha converte em vitamina A. A abóbora tem zinco e magnésio, necessários para a formação da casca. Para alimentar com inteligência, é importante observar não apenas a composição, mas também o ritmo. De manhã, grãos secos durante o dia, papa verde à noite, cozido ou germinado. No inverno, adicione grão germinado. Ele contém a enzima amilase, que facilita a absorção do amido. No verão, dê mais verduras e água. Se estiver quente, coloque o bebedouro na sombra. Cada pequena coisa não é um ritual, mas fisiologia. E agora um pouco de filosofia, sem a qual não se pode entender o quadro completo. Na década de 1960, quando a avicultura industrial começou na URSS, as antigas raças de galinhas, branca russa, Yurlov Crower, Cochin Jubilee, começaram a ser substituídas por cruzamentos de fábrica. Elas cresciam mais rápido, botavam mais, mas viviam menos. Junto com as raças, as tradições de alimentação desapareceram. Em vez de compreensão, veio um padrão. Ração composta PK1, PK2, tudo pela tabela, sem alma. No entanto, cada aldeia tinha sua própria receita de saúde. Em algum lugar adicionavam milheto, em outro farelo, em outro urtiga picada. Esse conhecimento não apenas as alimentava, preservava a biosfera, pois o esterco de galinha fertilizava as hortas e os resíduos da horta retornavam como ração. Era um ciclo fechado de vida sem desperdício, sem produtos químicos, sem cadeias de suprimentos. Hoje, quando a indústria volta a prometer facilidade e velocidade, devemos lembrar a regra principal da sabedoria das aldeias. A velocidade é inimiga da sustentabilidade. Uma ave criada com ração composta em 40 dias não lhe deixará descendentes, mas uma galinha criada com grãos botará ovos por 10 anos. Esta é a verdadeira economia, não em quilogramas, mas em gerações. Retornar a essa lógica significa recuperar nossa autonomia. Afinal, o conhecimento é uma forma de liberdade. Quando você sabe o que alimentar, não depende de uma marca ou de um mercado. Você recupera o poder sobre sua comida. Portanto, se você está ouvindo isso agora, lembre-se, cada pedaço descartado de batata verde, cada caroço removido, não é apenas higiene, é um ato de memória. E cada galinha saudável em seu quintal
É uma biblioteca viva. Ela guarda conhecimentos que sobreviveram a guerras, fome e indústria. O conhecimento sobrevive apenas se o transmitirmos. Então, conte ao seu vizinho, ao seu sobrinho, ao seu amigo. Deixe que suas galinhas sejam as primeiras a devolver o ritmo natural da vida ao mundo. O próximo cofre abrirá em breve. Às vezes, parece que tudo isso é apenas conversa sobre ração, mas na realidade é sobre muito mais, nossa sobrevivência. Porque a maneira como alimentamos uma galinha reflete a maneira como tratamos a própria natureza. E quando inconscientemente damos veneno a uma ave disfarçado de petisco, repetimos o mesmo erro que a civilização cometeu: substituir o conhecimento pela conveniência. Antigamente, na década de 1930, existiam escolas de ciência de forragem nas fazendas coletivas da Ucrânia. Elas ensinavam que uma galinha tem uma taxa diária de absorção de proteína, cerca de 16% da massa total de ração. Metade dessa proteína deve consistir em aminoácidos essenciais: metionina, lisina, treonina. Sem eles, as penas perdem o brilho e os ovos perdem a forma. E eles sabiam que esses aminoácidos podiam ser obtidos não de pré-misturas importadas, mas de produtos comuns: peixe, farelo de girassol, trigo germinado, feijão cozido. Ninguém chamava isso de alimentação orgânica na época. Simplesmente não havia outra opção. Agora imagine, em vez dessas fontes naturais, você dá à galinha um pedaço de biscoito de chocolate ou cascas de batata. Não há lisina, nem metionina, nem vitamina D. Há açúcar, sal, gordura. E o organismo da ave, acostumado ao grão, começa a quebrar. O fígado, que deveria converter gorduras em energia, é forçado a trabalhar em modo de emergência. Em uma semana, os lipídios se acumulam nele e começa a hepatose gordurosa. Se você abrisse uma ave dessas, o fígado estaria quebradiço, amarelo, frágil. Parece mais cera do que tecido vivo. É isso que um pedacinho de bolo por pena faz. Vivemos em uma era em que, mesmo nas aldeias, a ração costuma parecer farelo com pó. Mas uma galinha não precisa de produtos químicos. Ela precisa de sol, ar, pedras minerais sob os pés e grãos simples. Por que paramos de acreditar nisso? Porque a ciência e o mercado divergiram. Os cientistas avícolas sabem perfeitamente que a comida muito gordurosa ou salgada leva ao estresse metabólico, redução da produção de ovos e destruição da casca. Mas eles não escrevem isso na embalagem da ração composta. Eles escrevem: melhora o crescimento, alto ganho de peso. A natureza não é considerada em tais fórmulas, apenas a velocidade. Olhe para os números. Uma galinha de fábrica tem uma vida útil de 14 meses. Uma galinha de quintal, 8 a 10 anos. A diferença não está apenas na raça, mas na dieta. Na fábrica, a ração contém até 3% de sal e 2% de gorduras sintéticas. As aves domésticas têm no máximo 0,3% de sal e gordura natural de grãos e sementes. E o organismo funciona de maneira diferente. O ovo não é aquoso, mas denso. A gema é laranja brilhante. Isso não é mágica. É vitamina A obtida do caroteno da cenoura e da abóbora. Isso é cálcio absorvido de cascas e urtiga. Isso é ácido fólico de folhas verdes. Cada alimentação correta é um pequeno milagre da bioquímica, criado sem microscópio ou fórmulas. Agora, lembre-se que uma galinha não é apenas comida, mas todo um ecossistema. Quando você a alimenta corretamente, ela fornece não apenas um ovo, mas também fertilizante, penas e calor. O esterco de galinha é um dos melhores fertilizantes naturais. Contém 1,5% de nitrogênio, 1,3% de fósforo e 0,8% de potássio. Mas apenas se a ave estiver saudável. Se ela recebe toxinas, por exemplo, solanina ou mofo, essas substâncias passam para o esterco, envenenando o solo. Assim, a ignorância se transforma em uma reação em cadeia. Veneno da cozinha na ração, da ração no ovo, do ovo no solo. É por isso que você não pode simplesmente jogar alguns restos. Na biosfera,
Não há desperdício, tudo retorna. Por outro lado, a alimentação consciente cria toda uma economia de sobrevivência. Na Bielorrússia, por exemplo, muitas fazendas estão voltando aos métodos antigos, fazendo misturas de grãos com farelo de erva e soro de leite. Isso não é nostalgia, mas cálculo. O custo de um ovo com tal dieta é menor do que com ração composta comprada, e a qualidade é maior. E isso não é apenas ecologia, é política, independência de rações importadas. Aqui está uma fórmula específica que você pode usar como base. Por poedeira adulta por dia, 50 gramas de trigo, 30 gramas de cevada, 10 gramas de milho, 5 gramas de torta de girassol, um pouco de giz e cinzas. Uma vez por semana, adicione cenoura ou abóbora cozida, urtiga seca, uma gota de óleo de camelina. Isso fornecerá proteína, vitaminas A, D, E e cálcio. Tudo é simples, mas requer atenção. Agora vamos analisar um erro comum, a superalimentação. Muitos pensam, quanto mais comida, mais ovos. Mas uma galinha não tem sinal de saciedade como um humano. Ela come enquanto houver comida. E se houver um excesso constante, a gordura se acumula no fígado e no oviduto, e a produção de ovos cai. O ideal é alimentar 2 vezes ao dia, deixando um pouco de grão no comedouro para a noite. Nas antigas fazendas, sabiam até pela aparência de que a galinha estava doente. Se a crista empalidecer, anemia, ou seja, cebola ou alho. Se as fezes estiverem ralas e esbranquiçadas, excesso de sal. Se as penas perderem o brilho, falta de enxofre e vitamina B2. E tudo isso era tratado não com pílulas, mas com ração. Davam uma folha de repolho, um ovo cozido, urtiga, e a ave se recuperava. Hoje, procuramos antibióticos em vez de corrigir uma colher de comida. Mas sejamos honestos, retornar a essas práticas não é fácil. O homem moderno esqueceu como observar. Medimos tudo em gramas e tabelas, não com olhos e experiência. Mas a galinha é uma professora que mostrará tudo. Veja como ela escolhe entre uma folha de grama e um grão. Ela sabe instintivamente o que precisa. Nossa tarefa é não interferir e, finalmente, a parte filosófica. Alimentar galinhas é uma forma de meditação. Nesta ação, há respeito pela vida, pela terra, pelos ciclos. Cada vez que você pega grãos na mão, você participa do ciclo, da terra para a ave, da ave para o ovo, do ovo de volta para a terra. No mundo industrial, essa conexão está quebrada, e é precisamente por isso que estamos perdendo nossa saúde. Recuperá-la é recuperar nossa resiliência. Lembre-se de como, em 1943, na retaguarda, as mulheres mantinham galinhas debaixo das camas para que não morressem de fome. Cada ovo, então, era uma salvação. Agora temos excesso e esquecemos de valorizá-lo. Mas a sabedoria não desapareceu. Ela está apenas esperando para ser ouvida novamente. Portanto, se você ouviu até o fim, não apenas memorize a lista de venenos. Sinta o significado. Seu quintal não é uma propriedade. É um laboratório de renascimento. Cada galinha é uma portadora da memória sobre o equilíbrio, onde o homem e a natureza não são inimigos, mas parceiros. E se você quer liberdade verdadeira, comece com algo simples. Jogue o abacate fora da compostagem, ferva o feijão, remova a cebola dos restos. Deixe que sua alimentação seja honesta, como a terra sob seus pés, porque a galinha não perdoa o descuido, mas recompensa generosamente o cuidado. E talvez seja com o seu galinheiro que uma nova geração de conhecimento começará. Sem publicidade, sem produtos químicos, sem engano. O conhecimento sobrevive apenas se o transmitirmos. O próximo cofre abrirá em breve. Se esta história mudou sua perspectiva sobre a importância de preservar tradições e compreender essa natureza, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos restaurando a história e o conhecimento que tentaram consignar ao esquecimento. Vamos semear o futuro juntos. O próximo cofre abrirá muito em breve.